Olá, é um prazer tê-los aqui de novo, continuando os debates sobre federalismo e o papel dos municípios. Nas aulas anteriores, conceituamos o federalismo e começamos a entender a sua origem histórica no modelo norte-americano. Nosso objetivo agora é trazer essa influência norte-americana e como ela se colocou aqui no Brasil. Então, aqui, nosso objetivo é entender melhor o federalismo no nosso país e como ele surgiu, sua origem histórica nacional. Bom, se a gente pontuar como ele surge formalmente, e isso se dá de fato, é na Constituição Republicana, proclamada em 15 de novembro de 1981. Essa Constituição é muito importante porque não só ela estabelece a nossa forma de Estado federalista, o federalismo no Brasil surge já nessa Constituição Republicana, mas ela também estabelece uma forma de governo diferente e um sistema de governo diferente. Vamos lembrar, vivíamos em um modelo centralizado, monárquico, né, em que o chefe do poder era justamente o nosso imperador. Então nós mudamos o nosso sistema de governo para um modelo republicano, um governo presidencialista e a forma de Estado passa a ser o federalismo. Olha que mudança significativa que tivemos nesse momento em 15 de novembro de 1981. E esse momento é marcado fortemente pela influência norte-americana que se deu mais de um século antes, né? O que é importante observar desse momento, desse movimento importante? Aqui a gente tem um exemplo, né? É um quadro bastante conhecido de Aurélio Figueiredo sobre o juramento da Constituição Republicana e aí as figuras históricas da época, o Marechal, o presidente, o depois presidente Prudente de Moraes e outras figuras históricas importantes que participaram dessa nossa Constituição Republicana, que é um passo significativo para esse modelo que vemos hoje, republicano, né? Vamos lembrar, a influência da Constituição americana se deu muito fortemente sobre essa. Vimos a primeira bandeira proposta nessa época, que esse quadro representa. Mas não só na bandeira, não só na Constituição, o próprio nome do país era Estados Unidos do Brasil, né? Sabemos que as características que vimos, república e federalismo, dão hoje nome ao nosso Estado, né? O nosso Estado, o Brasil, é hoje a República Federativa do Brasil. Então essas características que vimos são tão essenciais que dão nome ao nosso país. Mas na época a influência norte-americana era tão significativa que o próprio país se chamava Estados Unidos do Brasil. Olha que interessante. E aí adotamos o modelo federalista nessa Constituição. Mas não é coincidência, já vimos na aula anterior, que esse federalismo se deu de cima para baixo. Ou seja, as antigas províncias foram agora denominadas estados. E aqueles antes designados por delegação do poder real, né, imperial, eram agora eleitos, né, em eleições muito criticáveis. A história nos mostra isso, né, os chamados votos de cabresto, muito comuns na época. O que a gente pode entender desse movimento histórico, e que é muito importante para que a gente faça essa marca, é que esse federalismo que se deu de cima para baixo não considerou as especificidades locais. Ele foi simplesmente um modelo importado para impor ou permitir uma descentralização de uma gestão de um país de dimensões continentais. Então, para gerir esse país, optou-se por utilizar esse modelo que já estava em voga. Bom, esse federalismo que começa na Constituição de 81, né, na Constituição Republicana, e aí nós temos todas as constituições brasileiras, né? A primeira Constituição não utilizou esse modelo, a segunda Constituição, a Constituição Republicana, já utiliza o modelo federalista e coloca também um papel importante aos municípios, né? Que aparecem também já na Constituição de 91, mas que hoje, como veremos, tem muito mais força, né? O que é importante perceber nessas idas e vindas do nosso federalismo? Que o federalismo ele tem momentos de maior centralidade na União, em que as competências são mais centralizadas no poder federal e momentos em que ela é melhor distribuída, né? E isso tem idas e vindas nas constituições brasileiras. Como a gente viveu vários momentos constitucionais, a gente pode acompanhar isso nas constituições. Então nós vivemos um momento, por exemplo, já lá na Segunda República, né? Um momento de maior descentralização comparada com o primeiro momento do Brasil República. Já no Estado Novo, uma Constituição muito mais centralizadora, uma Constituição que dava à União boa parte das prerrogativas. E os Estados eram meros coadjuvantes. Já na Constituição de 46, aumenta
a descentralização. O federalismo parece um pacto federativo um pouco mais justo. Durante o regime militar, inverte-se. A União, então, acaba ganhando mais competências e os estados e municípios se reduzindo ainda mais. E a União volta a ser, novamente, o grande ente componente desse federalismo. Por fim, a nossa Constituição atual, a Constituição de 88, é a que mais descentralizou e também a que mais valorizou os municípios. Isso não quer dizer que o nosso federalismo é bastante descentralizado, muito pelo contrário. A nossa história mostra isso. Nós surgimos, vamos lembrar sempre, de cima para baixo, né, do centro para a borda. Então esse modelo centrífugo, ou de cima para baixo, estabelece uma necessária ou consequente histórica centralização. Mas vivemos momentos de maior centralização e menor centralização de acordo com a Constituição. E hoje vivemos, historicamente, um momento de maior descentralização, né, embora sigamos um modelo que é historicamente mais centralizado. E a gente sabe disso, esse é um ponto importante do nosso debate, pois um dos pontos de destaque da discussão do Pacto Federativo é justamente o municipalismo e o papel atual dos municípios. Muito se exige dos municípios e poucas competências eles detêm. Então a gente precisa compreender bem essa noção de centralidade que a União ainda ocupa, para conseguir tecer as necessárias críticas que esse modelo comporta. Bom, o que é importante destacar aqui agora, atuando melhor no nosso modelo atual, vigente, né? Quais são os entes federados que compõem a Federação Brasileira atual? São União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. A União, que é justamente composta do aglutinado dos estados e municípios, é o ente central. Os estados, que a gente conhece muito bem, atualmente a gente utiliza um modelo de 26 estados, né? E também temos um Distrito Federal que tem uma natureza sui generis, diferenciada, como veremos. E por fim, os municípios. Hoje, 5.700 municípios compõem a nossa federação. São muitos os nossos municípios. E são esses os entes federados que compõem a nossa federação. A Constituição de 88 é a primeira a dizer claramente que o município é um componente da federação. E estabelece, inclusive, os modelos de intervenção aos municípios. Essa é uma característica muito típica do Brasil, como veremos nas aulas a seguir. O município como órgão, né, ou como órgão componente da federação. Muitas federações são, como é o caso da norte-americana e de outras tantas, compostas por estados. A nossa não é só composta por estados, ela também é composta por municípios e também pelo Distrito Federal. O que a gente vai dizer aqui na prática? Que existe um poder local, dito poder municipal, um poder regional, que são justamente os estados, e um poder federal, né, que é a União. Então, esses são os três eixos de poder: local, regional e federal. O Distrito Federal, como veremos, tem uma natureza sui generis. Ele é um aglutinado de poderes locais e regionais. Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes. Então, ainda tecendo melhor as características do nosso federalismo, do federalismo brasileiro, é justamente de dar a esses entes que compõem a federação, os estados, municípios e Distrito Federal, uma autonomia de organização, uma autonomia legislativa, uma autonomia de governo e uma autonomia administrativa. O que significa isso? E esse ponto a gente vai ter que debater já na próxima aula, em mais detalhes. Mas a autonomia de organização, até pelo princípio da simetria ou do espelho, estabelece que se a União se organiza, se distribui em poderes, poder legislativo da União, poder judiciário da União, poder executivo da União, assim também se organizarão os estados, poder legislativo dos estados, poder judiciário dos estados, né? E também poder executivo dos estados. Se a União se organiza por uma Constituição que distribui esses poderes entre os entes federais, os estados também se organizarão por uma Constituição que distribuirá os poderes entre os entes estaduais, certo? Então, nós temos organizações simétricas, assemelhadas, como se fosse um espelho ou uma redução. Temos a União, gerida com o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto representando o Poder Executivo. Aqui no Estado também teremos um Poder Executivo Estadual, um Tribunal de Justiça representar o Poder Judiciário Estadual e as nossas importantes também assembleias legislativas que representarão o Poder Legislativo Estadual.
Bom, essa autonomia organizacional permite, portanto, que os estados se organizem por suas constituições estaduais e que também os municípios se organizem por suas leis orgânicas municipais. Além dessa autonomia de organização, há uma autonomia legislativa, né? Cada qual poderá estabelecer suas leis dentro de uma repartição constitucional de competências, né? Então, cada qual compete, a cada qual é responsável por legislar sobre determinados temas que a Constituição vai distribuir. Mas dentro desses temas, cada qual fará sua legislação. E como veremos em breve, já na próxima aula, não há hierarquia entre leis municipais, estaduais e federais. Não há hierarquia entre leis. Portanto, uma lei municipal não é inferior à lei estadual, nem a lei estadual é superior à lei municipal. A lei federal não é superior às municipais e estaduais. Não, não há hierarquia entre elas. Cada qual tem o seu papel, né? E eles têm autonomia para legislar dentro desse papel. Sendo bem grosseiro, apenas como exemplo, a gente pode destacar que estabelecer crimes é papel da União. Só a lei federal pode tratar de crimes, de tipos penais. Não pode um município legislar sobre crimes, sobre tipos penais. Não pode, né? Então, a lei federal não é superior à municipal. Também, a lei federal não pode, por exemplo, nomear uma rua, dar um nome a uma rua, estabelecer plano diretor, porque esse é um papel do município. E a lei federal não pode tratar desse tema. Então, cada Casa Legislativa trata dos seus temas com autonomia legislativa. Também há uma autonomia de governo. Dentro das suas atribuições, cada qual compete determinadas tarefas e eles devem exercer essas tarefas com autonomia. O papel de segurança pública, que compete ao Estado, o papel de segurança de fronteiras, que compete à União. E cada um desses papéis devem ser exercidos com autonomia de governo, que também é decorrência dessa autonomia de organização e dessa autonomia legislativa. Governo também independente. Vamos lembrar que não há hierarquia entre governantes. O presidente não é chefe do governador. Não há hierarquia entre governo de Estado e governo do Executivo. Por fim, também não há hierarquia entre municípios. E a autonomia ela é administrativa e de gestão. Cada qual terá também recursos próprios, dinheiro suficiente ou não, como veremos mais em detalhes na questão financeira, mas em tese eles têm que ter autonomia de gestão sobre suas verbas, sobre como gastar, sobre como cuidar das suas atividades. Então, essa autonomia ela é ampla, como vimos, e se divide em organizacional, legislativa, de governo e administrativa. Portanto, esses entes autônomos que compõem o nosso federalismo têm competências próprias, distribuídas, como veremos ainda na próxima aula. Fique conosco para conhecer melhor essas competências e peço para que vocês mandem suas dúvidas para a gente, participe